Oi, gente! Eu sou a Tia Bia e o vídeo de hoje é a terceira parte daquela série de produção de texto que eu fiz com a minha turma. Então, o primeiro foi sobre parágrafo, o segundo falamos sobre os conectivos e hoje vamos falar sobre as partes do texto, né? A estrutura do texto. Né? Então, se você não viu os vídeos anteriores, não tem problema. Na descrição do vídeo aqui embaixo, eu vou colocar todos os links, também os links dos cartazes, enfim, para que vocês possam ter acesso, tá bom? Então, vamos lá. Partes do texto, né? Eu confeccionei um cartaz com os meus alunos, mas antes eu fiz a seguinte metodologia. Eu já tinha um texto pronto, né, que eu levei de cola, né, deixei na minha mesa, e levei o retroprojetor lá da escola, desculpa, era Data Show, né, não retroprojetor, Data Show da escola. Digitei no Word, né, esse texto, só que eu digitei ele meio embaralhado, sabe? Então tinha umas frases em cima, umas frases mais embaixo, a ordem invertida, né? E aí junto com a turma, a gente foi montando o texto. Então, a primeira coisa da parte que um texto tem é título. Então, eles tiveram que, entre todas as frases lá, ver uma que correspondesse melhor ao título. Então, o texto, na verdade, ele era de uma... Eu vi na internet, num grupo de professores aí no Facebook, não me recordo qual foi, né? Mas o nome dele era o Circo da Amizade. E aí o título era, né, o Circo da Amizade, e eles conseguiram identificar direitinho o título, né? Depois, nós fizemos o seguinte, eu mostrei para eles que a primeira coisa é o título e que logo depois, quando a gente começar o seu texto, né, no começo tinha lá o quando, né? Eu vou já listando para vocês, que eu estou com uma cola aqui. Quando, onde, quem, fazendo o quê. Então, isso tem que estar no começo da história, no começo do seu texto. Tem que estar isso. Quando, onde, quem e fazendo o quê. Né? Então, lá no texto, ó, vou pegar aqui o cartaz que eu fiz, eu estou com a foto dele aqui. Então, vamos lá, no texto. Quando? Um belo dia. Então, as crianças teriam que procurar lá, né, nas informações que eu joguei, um belo dia. Então, quando? Ah, um belo dia. Muito bem. Então, vamos para agora o onde. Onde aconteceu essa história? No Circo da Amizade, tia Bia. Então, tá. Então, já temos duas informações. Um belo dia, no Circo da Amizade. Quem? Quem estava lá? Quem é esse personagem da sua história? Então, quem? Ó, havia um palhaço desastrado e divertido chamado Pepito. E isso é muito importante quando você vai colocar o quem, né, a pessoa, o personagem lá da sua história. É muito importante que você descreva, fale um pouquinho sobre ele, né, dê características para o leitor conseguir imaginar mais ou menos como é o personagem. É muito importante isso. E até mesmo para enriquecer o seu texto, né? Então vamos lá. Quando? Um belo dia, onde? No Circo da Amizade. Quem estava lá? Havia um palhaço desastrado e divertido chamado Pepito. Fazendo o quê? Então, eles tinham que procurar todas essas informações embaralhadas. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, ó, aí, fazendo o quê? Aí tá lá. Ele estava andando na corda bamba durante sua apresentação. Beleza. Formamos o primeiro parágrafo. Aí o segundo, que aí vem o meio. Então, tem no meio. Um problema aconteceu. O quê? E como aconteceu? Dê detalhes sobre isso, né? Porque as crianças, elas são muito objetivas, né? Então, eles falam lá o problema que aconteceu, explicam mais ou menos como é que foi, né? Mas não enriquecem, né, o seu texto, né? Então, é importante você dar detalhes, né? Eu falei para eles o seguinte, um dia eu dei um exemplo de uma caneta, né? Que eu peguei a caneta, né? Peguei a caneta, segurei a caneta. Então, eu falei para eles, ó, eu posso escrever assim, que tia Bia segurou a caneta.
Mas eu também posso dar detalhes. Olha o texto com detalhes como é que fica. Tia Bia foi andando do quadro até a mesa e procurou a sua caneta. Depois ela segurou a caneta com uma caneta que era. Aí você vai descrevendo a caneta, branca com a ponta azul, né, que estava em seu estojo. Enfim, dá esses detalhes, né? Isso é importante. Daí, depois que eles identificaram, né, quem, e aí fazendo o que também, né, que estava andando na corda bamba, foi para o meio. Então, o problema aconteceu. Aí, de acordo aqui com o texto, tá? De repente, Pepito se desequilibrou e caiu. Isso é importante, o uso dos conectivos, né? Então, a primeira coisa, ó, de repente. Quando algum problema vai acontecer, eu falo muitos para eles, que eles podem usar o de repente, o nesse momento ou o quando. Então, vamos lá. Quando? Quando Pepito estava. Isso aconteceu. Então, eles podem usar. Ou então, o de repente. De repente, Pepito se desequilibrou. Dá para usar. Ou nesse momento. Então, ó, nesse momento, tem uma trama, né? Eu gosto disso. Então, nesse momento, Pepito se desequilibrou e caiu. Então, esses, quando vai acontecer algum problema, esses vocês podem usar, que fica bem legal. E caiu. Tá? Como? Como que foi isso? Ó, ele gritou: socorro, socorro! Nesse momento, a plateia ficou surpresa. Então, ó, eles ainda estão dando os detalhes, né? Estão mostrando como é que foi a reação da plateia durante a queda dele, enfim. Nesse momento, a plateia ficou surpresa, porque, porque Pepito caiu dentro de um copo de água e não se machucou. Ele era um palhaço mágico. Então, ó, falou um pouco sobre como foi essa queda, né? O que aconteceu, como é que as pessoas sentiram, viram, fizeram, enfim. E aí a gente já foi passando para o final, né? Aí vai lá, o fim. Como o problema se resolveu e o final. Então vamos ver como é que ficou o texto. Por fim, ele se levantou e fez uma pose engraçada. Essa foi a resolução do problema. E o final foi: o público aplaudiu e jogou flores. Então eu fiz isso com eles, né? Depois que a gente montou tudinho, né? A gente foi montando de acordo com as dicas. Então a primeira coisa lá, o título, depois no começo, primeiro parágrafo, quando aconteceu, onde, quem estava, fazendo o quê? Aí fomos para o segundo parágrafo. Um problema aconteceu. O quê? Como? Dê detalhes, fale um pouco sobre o problema que aconteceu. E também lá no primeiro parágrafo é importante também falar como aconteceu. Ih, me embolei toda, desculpa. Como também é o personagem, das características dele, também é bem legal. E aí, depois do início, do meio, vamos para o fim, né? Como o problema foi resolvido e o final da história, né? Então, depois que a gente fez isso, montamos esse texto todo e tal, as crianças fizeram a cópia do texto e depois nós pintamos, né, no caderno, fizemos uma legenda. Então, botei assim: vermelho, onde? Laranja, quando? Amarelo, quem? Então, eles foram fazendo essas associações, né? E foi uma atividade muito proveitosa. Até hoje, eles continuam olhando os cartazes como material de apoio, material de consulta, é importante. Quando eles vão fazer as produções sozinhos, né? Eu peço para que eles olhem a estrutura do texto, que eles respeitem a ordem, porque vai orientá-los, enfim, eles vão conseguir organizar as ideias. Então, eu falo para eles que quem está lendo precisa entender qual foi a mensagem do texto, né? O objetivo daquela história. Precisa entender. E se tiver tudo bagunçado, misturado, não dá para entender nada. Bom, gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que é isso.
Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha. Vou deixar aqui na descrição todos os links, né, dos cartazes, das outras redes sociais do blog. Temos aí o Orkut. Ih, gente, eu tô mal mesmo hoje, hein? Tem aí o Instagram, vamos evoluir agora é Instagram, né, o Facebook. Enfim, é isso, gente. Um grande beijo. Tchau!